Olá, terráqueos, eu sou a professora Daniele e esse é o projeto Planeta Bioquímica. Esse daqui é um projeto de extensão que está se iniciando no Congresso Virtual da UFBA 2020, no qual eu vou trazer informações, curiosidades, inovações na área de bioquímica. Para o primeiro episódio desse canal, eu estou trazendo um assunto que eu acho bastante interessante, que é a fotossíntese artificial. Bom, a fotossíntese ela é realizada por diversos organismos autotróficos, que são os organismos que são capazes de produzir seu próprio alimento através da captação da energia luminosa. Esses organismos podem ser encontrados em 3 reinos. No reino das plantas, onde a gente encontra todos os vegetais superiores. No reino dos moneras, onde a gente encontra as cianobactérias. E no reino dos protistas, onde a gente encontra as euglenofitas. Um fato interessante sobre a fotossíntese é que esses organismos fotossintetizantes são capazes de fixar anualmente 350 gigatoneladas de CO2. A fotossíntese natural, que é processada por esses organismos fotossintetizantes, ela é composta por 2 etapas. Uma é a etapa luminosa, que ela depende da energia da luz solar para que possa ocorrer. E a outra etapa é a etapa escura, que não precisa da energia luminosa para que ocorra. A etapa luminosa, ela tem como característica começar pela fotólise da água, pela quebra da água e pela liberação do oxigênio que nós respiramos. Nesse processo da etapa luminosa também é produzida energia na forma de ATP e moléculas de grande poder redutor, como o NADP na sua forma reduzida. A etapa escura, ela vai utilizar o ATP e o NADP reduzido para fazer a redução do gás carbônico, transformando ele em glicose. Para compreender melhor a fotossíntese, vamos desvendar primeiro a etapa luminosa. Na etapa luminosa, nós temos o fotossistema 2. No fotossistema 2 é que a gente encontra a clorofila P680. É essa clorofila que vai ser responsável pela fotólise da água, quer dizer, a quebra da água utilizando a energia luminosa, e também é essa clorofila que vai ser excitada pela luz. Quer dizer, ela vai receber elétrons. Correção aqui, o que vai fazer a fotólise da água é o fotossistema 2 e não a clorofila sozinha. Vai se tornar uma clorofila excitada pela luz e nesse estado excitado ela vai colocar esse elétron para fora numa cadeia transportadora de elétrons. O elétron passando nessa cadeia transportadora, ele vai perdendo energia até que ele atinge o complexo do citocromo B6F. No citocromo B6F, a gente vai ver, além desse transporte de elétrons, a gente vai ver um fluxo de hidrogênio entre as membranas plasmáticas, né? Através das membranas plasmáticas. Nesse fluxo de hidrogênio, vai gerar uma produção de energia que vai ser armazenada na forma de ATP. É aí que o ATP se forma. Esse elétron, ele continua passeando até ele atingir a clorofila P700, que está no fotossistema 1. Essa clorofila, ela vai também ser excitada. A etapa escura, ela é a etapa onde ocorre a fixação do gás carbônico e para fim de estudo, de facilitar o estudo, ela é dividida em 3 estágios. O estágio 1,
que é o estágio da fixação do carbono, o estágio 2, que é o estágio da redução, e o estágio 3, que é o estágio de regeneração da molécula de início. Então, como essa etapa ela começa e termina com a mesma molécula, ela é um ciclo, também chamado de ciclo de Calvin. Para fins de facilitar o entendimento da estequiometria desse ciclo, a gente está mostrando uma figura que sempre leva em conta a entrada de 3 moléculas de carbono. Então, 3 moléculas de carbono entram e se ligam a 3 moléculas de ribulose bisfosfato. A ribulose bisfosfato é um açúcar de 5 carbonos na sua composição. E a enzima que faz essa ligação entre o CO2 e a ribulose bisfosfato é a enzima rubisco. A rubisco é a enzima mais abundante na biosfera. Quando você tem a ligação do CO2 com a ribulose bisfosfato, você forma uma molécula extremamente instável, que rapidamente é quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, que é o ácido 3-fosfoglicérico. O ácido 3-fosfoglicérico, ele vai entrar na etapa de redução agora, no qual vai ser gasto ATP para fazer essa redução e vai ser gasto o NADP reduzido também para fazer essa redução. Lembrando que tanto o ADP como o NADP reduzido vieram lá da fase clara, da etapa clara da fotossíntese. Com isso, a gente tem a formação do gliceraldeído 3-fosfato. Como a gente está fazendo isso daqui, mantendo a estequiometria, a gente está formando 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato nesse momento. Mas só uma molécula vai sair do ciclo, que é a que vai formar, que vai dar origem à metade de uma glicose. As outras 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, elas vão ser utilizadas para a regeneração lá da ribulose, novamente gastando mais ATP durante esse processo. Bom, o primeiro pesquisador a levantar a ideia de uma fotossíntese feita artificialmente foi o pesquisador Giacomo Siamesian. Esse pesquisador ele levantou essa ideia lá pelos anos 1900, num artigo que ele publicou naquela época. Ele falava que a humanidade deveria pensar numa forma de produção de energia que fosse menos agressiva ao ambiente. Essa ideia do Giacomo Siamesian, ela ficou durante um tempo esquecida ou assim guardada até que os pesquisadores Akira Fujishima e Kenichi Honda da Universidade de Tóquio descobriram ou mostraram o efeito Honda-Fujishima, que é o efeito Honda-Fujishima é o quê? É a capacidade do dióxido de titânio, quando excitado pela luz, fazer a fotólise da água. Então, quando esses 2 pesquisadores provaram essa possibilidade de se fazer fotólise da água artificialmente, sem ser numa célula viva, começou uma corrida atrás de moléculas que fossem eficientes na absorção de luz e em moléculas que sejam catalisadores eficientes na utilização dos produtos dessa reação. Bom, e quais são os desafios para se chegar na fotossíntese artificial?
já tem diversos grupos desenvolvendo moléculas que são capazes de absorver a energia luminosa. Os pigmentos que são conhecidos com essa capacidade de absorver energia luminosa em espectros específicos. Existem grupos que estão trabalhando, criando moléculas e dispositivos capazes de armazenar e transportar essa energia absorvida, que seriam análogos à cadeia transportadora de elétrons. Também existem grupos que estão desenvolvendo catalisadores que são inspiradas já nos catalisadores biológicos que a gente conhece, como, por exemplo, enzimas dos grupos das hidrogenases. Hidrogenases estão sendo utilizadas para a produção de hidrogênio. O hidrogênio é um combustível que tem um forte apelo ecológico, porque quando ele é queimado, ele produz como resíduo água, que não é tóxico e que não é poluente. Outras formas de se chegar a uma fotossíntese artificial é modificando a fotossíntese natural, que já existe nos organismos vivos. Um trabalho que foi lançado na Science semana passada mostra a construção de cloroplastos artificiais, utilizando enzimas de diferentes organismos para conseguir uma fotossíntese mais eficiente. Bom, pelo que eu li dos diferentes artigos para fazer esse vídeo, eu vi que a pesquisa nessa área ela é muito promissora. Existem muitos desafios ainda para fazer essa fotossíntese artificial, mas que a pesquisa está progredindo a passos largos, ainda mais com o uso da biologia sintética e da engenharia genética para a construção de cloroplastos artificiais que seriam muito mais eficientes no uso da luz do sol. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada pela atenção. Fiquem à vontade para fazer críticas, sugerirem temas, e os elogios também são bem-vindos. E quem quiser participar nesse projeto, seja na forma de estagiar, como um estágio ou como colaborador, é só entrar em contato comigo pelos comentários do YouTube. Todos são bem-vindos. Obrigada e valeu!